Fala, senhoras e senhores! Hoje, um pós-jogo da reclamação. Meu Deus do céu, uma arbitragem lamentável. Então, vamos falar sobre tudo isso. Para não falar outra coisa, que porcaria de horário é esse que marcam o jogo às 11 da manhã? Cazé TV, muita propaganda, cara, durante o jogo. E quem não faz toma, ainda bem que estava impedida. Olha, gente, vamos começar pela arbitragem. Eu vou até abrir a notícia da Mariana Batalha. E houve uma... Vamos falar da arbitragem no Brasil, assim, resumidamente. É uma arbitragem que não é profissional, não tem formações presenciais específicas, porque a CBF tirou isso. Espero que essa nova gestão mude isso. Não se ganha bem você falar que um árbitro, onde um jogo que envolve milhões e milhões, muitas vezes, né? Eu digo juntando tudo, entre jogadores, técnicos, valores de ingresso, arrecadação, propagandas, o árbitro. E eu vou falar do árbitro homem. Jogo ali dentro do Brasileirão. Às vezes a gente tem a Edna, né, que também ganha como árbitra isso. Eu vi uma fala de um juiz, eu não lembro qual, que ganha aí 8 mil, não sei se acho que por jogo, por mês, eu não consegui identificar, vou pesquisar isso. É pouco. Pro tanto que envolve um jogo grande muitas vezes, que é o jogo entre Corinthians e Santos no feminino. E eu nem sei quanto ganham as árbitras aqui que estão apitando o Paulistão feminino. E aí, dito isso, é lamentável a fala dela. E dá para entender, cara, dá para entender porque é difícil. Você não vem assim, né, de treinamentos, gestões de árbitros e árbitras também que valham a pena. E o que aconteceu que ela já parece que teve um erro aí, né, na semifinal entre São Paulo e Corinthians, do Corinthians e São Paulo, que foi 2-2 o último jogo, que pode influenciar muitas vezes no resultado, mas, cara, esse jogo em específico, o Piscinato falou que ela começa com um critério e termina com outro. Eu não vi isso nesse jogo em específico, sinceramente. Agora, a fala que ela teve, depois com a equipe, que foi ouvida, nem queria ter pego essa escala. E provavelmente é pelas reclamações referente ao jogo anterior. E aí fica difícil, né? Fica difícil defender. E não tem problema você não querer pegar. Então não pegue, sabe? E aí a Vicky até vai escrever, cansada de arbitragens mal intencionadas. No fim, as únicas prejudicadas somos nós. E é isso, né, cara? É isso. Se você tem uma pessoa ali que já não quer arbitrar aquele jogo, como é que pode correr o desenvolvimento desse jogo? Pô, complicado, né? Complicado. Bom, aí vamos para o jogo. Acho que tem muito mais o que falar sobre a questão da arbitragem no Brasil, no feminino. É um processo em evolução ainda, o desenvolvimento da arbitragem no feminino. Tem muitos erros maiores ainda do que no masculino. Tem várias questões, não só de árbitras mulheres, como árbitros homens. Não é fácil. Bom, aí falei sobre isso. E Cazé, gente, eu assisti na Cazé muita propagandinha durante o jogo, fala santa, Nossa, e o Timão no final, meninas, ainda bem que estava impedida. A Vicky ficou marcando, eu não lembro quem cabeceou do Santos, e subiu sozinha. E se sabe que essa é uma jogadora que cabeceia ou que tá ali livre, tem que ter outra pessoa marcando, né, gente? Chegando 92 minutos ali, né? Já nos acréscimos.
Então, 47, por favor. O Corinthians, no primeiro tempo, 5 minutos, tentou trabalhar a bola. Eu vi uma diferença. Então, sobre o jogo, eu vi uma diferença em relação aos outros jogos. O Corinthians estava tentando trabalhar mais a bola. Depois eu vou falar do horário do jogo, que faltou isso. Tentando trabalhar mais a bola, ao invés de fazer só aqueles cruzamentos. A Duda fez bastante falta, a Duda Sampaio. E aquela construção do meio-campo para o ataque, né? Da defesa, meio-campo, ataque. Não tinha, então deixou o jogo pouco criativo para o Corinthians. E tentava essas passagens pelo lado, né? Tanto com a Tamires ali, a Jaque e a Gi Fernandes do lado direito. E tá faltando alguém, né? Eu não entendo por que não coloca a Eudmila Piscinato. Por que não coloca a Eudmila para fazer esse lado com a Tamires? Aí eu tenho coisa que dá até um minuto de silêncio. Eu sei que às vezes a Eudmila não entra e não entra bem, só que assim, se ela não tiver sequência, como que vai ter uma melhora? Tem jogadoras que precisam de sequência para melhorar. Ela é uma baita jogadora, gente, dribladora, e tava precisando do individual ali. Mas no meio campo, e saiu Yaya, né, que foi vendida para o PSG por um valor até baixo, né? Yaya que esteve na seleção olímpica, mas papo para outro vídeo. E aí, quem colocar ali, né, no meio campo para construir essas jogadas agora? Eu vi que a Andressa estava chegando à frente, tentando voltar um pouco, mas não tinha exatamente alguém ali que fizesse essa construção. Então tava difícil ali. Mesmo a Daya Rodrigues não conseguia carregar essa bola e fazer esse intermédio aí entre o meio campo e ataque. Mas o Corinthians estava tentando construir jogadas mesmo assim. Pelo meio, principalmente pelos lados do campo, sem os cruzamentos. Eu achei isso interessante. E não deu, assim, a bola, na verdade, do lance do gol sai de um escanteio, onde a Jaque pega sozinha também, a equipe do Santos deixa ela livre, leve e solta, e ela só empurra, basicamente, ali, não tá do lado do gol, tá um pouquinho afastada, mas só empurra. Acho que a goleira do Santos estava nem esperando, né? Nem que ela falha, né? Exatamente. Ela não tá nem esperando, porque a Jaque tá tão sozinha. E o que mais? Aí, segundo tempo, sempre as trocas, né? Entrou a Jaque, saiu a Jaque e a Tamires, já entrou a Ivane e a Juliette, dá um gás ali, tem bons lances. Aí saiu a Johnson e a Zanotti, entrou e a Andressa, entrou a Robledo, a Ariel e a Vicky. Então deu um baita de um gás. E eu não sabia que tem 7 trocas no Paulistão feminino. Eu não sei se isso vale para o masculino. Preciso ler as regras de novo. Porque depois ainda vai sair a Gia, a Daya Rodrigues, e entrar a Jupassari e a Paulinha. E continuou, né, essa tentativa. Depois dessas entradas, deu um novo gás para o time. Mas, mesmo assim, o Corinthians tentou algumas coisas pelo meio, teve bons lances. Eu acho que a Ivana tem uma visão legal de jogo. Apesar dela estar na frente, ela volta e deu um passe, inclusive, para Robledo, que trava-línguas, né? Robledo. Deu um passe para ela e Robledo sai na cara. Ela, em vez de dar uma cavadinha ali, tenta o drible e depois se perde, né, no tempo ali de bola. Chegam as zagueiras, ela não passa nem para trás, já tinha gente na área, eu não sei se a própria Ivana ou mais alguém, e ela se perde e acaba perdendo o gol, uma pena. E teve mais um lance também da Ariel, gente, a mesma coisa. Sai livre, de frente, era só cavar. E ela chuta pro lado, ela tenta tirar da goleira. E a goleira chega bem ali aberta, né? Em cima dela. Eu sei que o lance é rápido e muitas vezes a gente não pensa. Eu já tive um lance desse na Taça das Favelas ano passado.
Eu geralmente quicavo quando é no meu lazer de futebol. No lance da Taça das Favelas eu tentei chutar. Tem até gravado isso porque a minha amiga filmou. E na hora ali é muito rápido, às vezes você não pensa. Mas isso é trabalho técnico, né? É trabalho do dia a dia. Ter esses lances para saber o que você vai definir na hora do jogo. Isso é importante. Bom, e aí no finalzinho o Corinthians quase toma um gol, né? A Juliette faz uma falta ali, desmedida, e que eu falei no começo lá do vídeo, que a jogadora do Santos ficou sozinha para subir e cabecear. Não dava, Vicky marcando ela, atacante, beleza, mas tinha que ter outra pessoa. Acho que os lances principais são esses, e aí é complicado, porque você pensa, pô, por que não entrou aí o Edmila então? Se a Ariel não tá entrando tão bem assim, apesar de ter alguns gols ali no Paulistão, acho que ser até a artilheira do Corinthians no Paulistão, cara, dá chance pra Edmila, sabe? Dá chance. É uma baita de uma jogadora, é canhotinha ainda, tem um bom drible, tem boas passagens. E aí eu lembro da Edmila assim, o que ela precisa trabalhar? Levantar a cabeça nos cruzamentos, nas bolas lançadas na área, porque ela é uma ponta ali, ela dribla bem e às vezes quer ou chutar pro gol ou seguir driblando para tentar mais alguma coisa. Então isso tem que ser trabalhado com ela. Como tem que ser trabalhado com a Robledo e com a Ariel, esses chutes a gol. Não é a primeira vez que elas perdem. Aí o horário... E é isso, assim. Mas clássico é clássico. É truncado, não adianta. Às vezes vai ser 1-0. A gente quer que seja mais, porque o time do Corinthians é melhor que o time do Santos. Mas estava com alguns desfalques. Mas clássico é isso. Pra finalizar, que horário, né? Aí você quer que as meninas corram, joguem, que a mulherada vai, tenha pique. 11 da manhã, gente. Tô até tremendo aqui a mesa, pra só parar de bater na mesa. 11 da manhã é horário de jogo? Por que não faz esse jogo? Se é na Fazendinha às 4 da tarde. Ah, dá um tempo, vai. Isso precisa urgentemente mudar pro futebol feminino, cara. 11 da manhã não é horário de jogo nesse sol, nesse calor. A grama tá até seca. Nem molhando ela fica fluida, com um jogo fluido. Não tem como. Eu acho que tem uma outra situação, né? Quando você tá nesse sol escaldante das 11, meio-dia, mesmo que tenha parada técnica, às vezes você não consegue, você não vê tantos lances, você vê um jogo mais parado, não só pelas faltas e tal, mas porque você não consegue pensar direito. É muito quente, é muito difícil jogar esse horário. Mas é isso. Um beijo, até a próxima. Vai Brabas, vai Corinthians, que amanhã tem o Coringão masculino. Beijo, se inscreva.